Muito bem-vindos. Vou fazer uma breve prece para nós harmonizarmos. Peguei do livro Mais Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Batuíra. É a lição número 6 e ela se chama Amor Sempre. Amigos que se fazem diferentes, amor para eles. Adversários que se revelam mais duros e intransigentes, amor para eles. Espíritos infelizes, cuja presença nos comprometa a segurança, amor para eles. Criaturas de nível diverso do nosso, que se convertam em portadoras de discórdia e incompreensão, amor para elas. Mensageiros das trevas que nos testam a capacidade de elevação para a luz, amor para eles. O amor, meus filhos, é o dissolvente de todo o mal. Procuremos executar as nossas tarefas nas bases da caridade e do amor, uns para com os outros, na certeza de que nesses alicerces venceremos sempre. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, acalmar nossas mentes, acalmar nossos corações, estarmos por inteiro aqui nessa noite para ouvir os ensinamentos, que serão trazidos para nós aqui e que, com a graça de Deus, nós possamos levar para os nossos lares, para a nossa semana, para a nossa família, para os nossos amigos e pedimos, Pai amado, a presença da espiritualidade amiga aqui conosco, que nós sabemos que aqui dentro nos trata, nos ampara, nos auxilia, e pedimos também a espiritualidade amiga com a expositora da noite, intuindo para que nós possamos ter uma bela noite de estudos. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja. Gente, o tema desse mês é o livro Palavras de Vida Eterna. Quem vai falar para a gente hoje é a Marilda Reis, e o tema de hoje é Na Luz da Verdade. Eu estava folheando aqui o livro que vai ser sorteado essa noite, e tinha aqui um marca-página que tem uma mensagem que tem a ver com o que a Marilda vai falar para a gente. É uma frase. Você consegue ser sincero quando ninguém está olhando? Está na hora de fazer o jogo da verdade com você mesmo. Não tem autor nem nada, viu, gente? Só a frase, mas achei interessante. Marilda, fica à vontade. A palavra é sua, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Para nós sempre é motivo de alegria, viu, gente? Estarmos aqui, é um prazer imenso, né? A gente tem um carinho, um respeito muito grande por essa casa. O texto que nós vamos trabalhar, né, nessa noite, a gente poderia, com um segundo, falar o que o Emmanuel diz para nós num texto, num versículo que ele pegou em João, no capítulo 8 e no versículo 32. Nós poderíamos resolver essa questão com um minuto, porque o texto todo ele vai falar para nós de respeito. Respeitar consciências alheias. E dentro desse respeito, ele trabalha o versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Quando Jesus pronunciou, ele estava conversando entre os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. E um deles falaram assim: quem é o Senhor? Quem és tu?
um deles pergunta. E Jesus começa a falar assim, antes de responder quem era ele, Jesus fala assim para ele, vocês são escravos. Aí um deles respondeu assim, estava uma turma, né? Um deles falaram assim, não somos escravos não, Senhor. Somos livres. Nós temos liberdade de ir e vir. Aí Jesus responde para eles assim, vocês são escravos porque vocês têm pecado. Porque se vocês não tivessem pecado, vocês seriam homens livres. Aí eles ficaram assim, sem entender daquela fala de Jesus. Aí Jesus completa esse conteúdo dessa fala dele, dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus pronunciou essa frase, há 2000 anos atrás. E essa frase está atualíssima no momento, na noite de hoje. É Jesus falando a cada coração aqui presente. Conhece a verdade. E a verdade te fará livre. Tem uma passagem que todos nós conhecemos, de Adão e Eva. Nessa passagem de Adão e Eva fala que Adão, ele foi expulso do paraíso. Vocês lembram dessa passagem? Fala que Adão foi expulso do paraíso porque ele comeu o fruto do conhecimento. Essa noite, todos nós seremos expulsos do paraíso. Coloca aí que cada um é um Adão, que vai comer o fruto do conhecimento. Aí que paraíso é esse que Adão foi expulso? Ele foi expulso da ignorância. E todas as vezes que nós adquirimos conhecimento esse que nos liberta da ignorância, nós seremos expulsos do paraíso. O paraíso do comodismo, o paraíso da desilusão, o paraíso que nos leva muitas das vezes à inconformidade, que nos leva muitas vezes à desesperança, ao desespero, que nos leva muitas das vezes à depressão. Porque enquanto nós estivermos presos essas questões da ilusão, é esse caminho que nós encontramos. É esse paraíso que nós encontramos. Mas aí quando a gente vai adquirindo o conhecimento, adquirindo a verdade, a gente vai se libertando. Mas muitas das vezes não é fácil, meus amigos. Muitas das vezes é mais fácil nós ficarmos no comodismo, de ficar ali sem conhecer a verdade. Mas vamos lá no texto que o Emmanuel trouxe, né, para nós, nesse livro Palavras de Vida Eterna. Eu vou ler, tá? E nós vamos conversando sobre o texto. Primeiramente, nós temos até às 10h30, não é isso, gente? É a lição 130, Na Luz da Verdade, do livro Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conforme eu falei, está em João, no capítulo 8, no versículo 32. Aí o Emmanuel começa a destrinchar isso aqui para nós. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao amor divino. Eu acho melhor eu ler o texto e depois nós vamos conversando sobre o texto, tá bom? Semelhante apontamento deve ser mencionado todas as vezes que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável,
deixa livre as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência. Em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja, sobre a égide da justiça perfeita que reina em todo o distrito do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos o tipo de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos de nossas escolhas. Respeitemos-nos assim uns aos outros. Não intente constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estaiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Quando a gente estava preparando esse texto, nós lembramos de Pilatos. Quando Jesus foi preso e Pilatos, olhando dentro dos olhos de Jesus, pergunta assim: o que é a verdade? Vocês estão lembrando disso? Pilatos olha para Jesus e fala: o que é a verdade? E o que Jesus responde? Jesus simplesmente silencia. Jesus silenciou. Pilatos estava diante da verdade e não compreendia a verdade. A verdade, meus irmãos, é como um sol, é uma luz. Se você está fora da verdade, você é cego. Mas se você encarar a verdade nua e crua, ela pode te cegar também. A verdade ela tem que ser dosada. O que o Emmanuel vai explicar isso aqui para nós. A verdade ela tem que ser dosada. Vamos lembrar de Paulo de Tarso, quando ele estava a caminho de Damasco. O que aconteceu com ele? Ele caiu do cavalo. Fala no livro Paulo e Estevão, falam para nós que era mais ou menos por volta de meio-dia, aonde o sol estava com aquele pico, né? O sol estava mais forte no deserto. E a luz que apareceu para Saulo era maior que a luz do sol, que era o próprio Cristo, que era a própria verdade que estava ali para trazer ele à realidade. E ele ficou cego, a ponto que Ananias que teve que curar a cegueira. Então, olha isso que eu falei para vocês. Se nós estamos longe da verdade, somos cegos. Podemos conhecer a verdade, mas a verdade, para ela não causar uma cegueira para aqueles que querem ver, ela tem que ser dosada. A misericórdia de Deus é tão infinita com todos nós, com a humanidade, que foi trazendo as verdades para nós em doses, em pequenas doses. A primeira verdade que a humanidade teve acesso, não vou nem dizer do que foi anterior a Moisés. Foi Moisés que trouxe para nós uma das primeiras verdades
com uma lei de justiça. E com a lei de justiça, ele trouxe ali o olho por olho e o dente por dente. Na verdade, ele trouxe para nós, né? Aquele com a espada fere, com a espada será ferido. Porque depois da verdade vem Jesus. E Jesus trouxe uma lei para nós, que é a lei do amor. Mas para que essa lei do amor chegasse aos nossos corações, passaram mais ou menos de Moisés a Jesus 3.500 anos. Que até então, antes de Moisés, nós éramos considerados igual a animais. Aí vem Moisés trazendo a lei de justiça. E com a lei da justiça aquele que te fez algo, você poderia fazer algo semelhante àquilo que te fizeram. Justiça. Porque até então, antes de Moisés, o que era feito? Se a pessoa devia uma certa quantia, vamos falar em dinheiro, para determinada outra pessoa, e se ela não tivesse condições de pagar aquela pessoa, o que a lei antes de Moisés determinava? Que a pessoa era vendida, que os bens dela eram vendidos, que a pessoa era vendida, que o esposa, filho, parentesco de primeiro grau era vendido, e até a quinta geração daquela pessoa era comprometida a se tornar escravo daquela família que aquele ser se comprometeu de pagar e não pagou. Até aí era a lei que imperava antes de Moisés. Aí, com a chegada de Moisés, que trouxe essa verdade para nós, o que era? Se você devia a alguém uma certa quantidade de dinheiro, era de direito que a justiça fosse na sua casa e pegasse qualquer bem, de qualquer valor, que pagasse aquela dívida. Você não tendo como pagar, e você era preso. A lei trouxe isso. Já foi uma evolução. Aí vem Jesus, trazendo a lei de amor. E na lei de amor que o Cristo trouxe, ele disse assim para nós, olha, ele disse assim, que se a pessoa te feriu, perdoa. Se a pessoa te pediu para caminhar 1000 passos com ela, caminha 2. Ele trouxe uma lei contrária à lei de Moisés? Não. Não trouxe. Porque ele próprio falou que o Emmanuel traz aqui no texto. A cada um segundo as suas obras. Então, se eu ferir alguém, se eu maltratar alguém, esse retorno eu terei. Depois que Jesus esteve aqui conosco, vivenciou a mensagem que ele trouxe, ele disse assim, que ele iria embora, mas que não nos deixariam órfãos, que ele rogaria ao Pai, que no momento exato, que ele enviaria um outro consolador, um consolador que ficasse eternamente convosco, que relembraria aquilo que ele disse e falaria algo mais. Quer dizer que com Jesus a gente não ouviu tudo que tinha que ser falado. Aí no tempo certo, na hora predita, chega para nós a verdade. Chega para nós o Espiritismo. Chega para nós a doutrina espírita. Em nenhum momento desmoralizando a lei de justiça, em nenhum momento desmoralizando a lei do amor, mas trazendo para nós verdades claras. Verdades essas que, se nós predispormos a estudar a doutrina espírita, vai sim nos libertar dessa ignorância que Jesus falou para nós há 2000 anos atrás. Verdades essas que muitas das vezes dói. Muitas das vezes não queremos seguir, mas ela chega. Chega para nos expulsar
do paraíso, para nos expulsar do comodismo que muitas das vezes nós queremos ficar lá. Só que fala para nós assim, olha, o bom que nós todos pudéssemos caminhar com a lei do amor, que todos nós pudéssemos despertar pela lei do amor. Mas, infelizmente, muitos não acordam pelo amor, acordam pela dor. E a dor, quando ela chega, ela dói muito. Tem até uma frase, está no livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, que ele fala assim para nós, olha, que no nosso quarto, que no nosso coração, tem 2 compartimentos, que ele chama de quarto. Um mora o prazer e o outro mora a dor. E ele diz assim, dor, rir mais devagar, para que você não venha a dor acordar. Então, elas estão pertinho uma da outra. E essa verdade, igual nós estamos dizendo, às vezes ela dói. Porque ela vem nos esclarecer. Vamos lá no texto. Igual eu falei para você, nós temos até 10h30, vai dar. Nós vamos lendo frase por frase e vamos tentar explicar o que o Emmanuel está trazendo para nós. Conforme a gente sempre fala, a doutrina espírita, ela é esclarecedora. E, na verdade, nós chamamos o espiritismo de consolador. Não é isso? Nós falamos que a doutrina espírita ela é a consolação. Mas a consolação do espiritismo está no esclarecimento. O espiritismo não passa a mão na nossa cabeça. Não chama a gente de filhinho. Vem cá, tadinho. A doutrina espírita não faz isso conosco. A doutrina espírita te esclarece. E te esclarece, na medida que você vai buscando o conhecimento, ela vai te esclarecendo e você vai entendendo o motivo pelo qual você está passando por qualquer tipo de aflição. Qualquer tipo de aflição, você acha esclarecimento e consolo dentro do espiritismo. Tranquilo, gente? Vamos lá. O título é Na Luz da Verdade, ele começa assim. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Ele está dizendo assim, por mais que nós amamos nossos filhos, marido e esposa, nossos entes queridos, não tem como comparar o amor de Deus por todos nós. Que nós não duvidemos disso. Por mais que a gente não tenha como mensurar o amor de Deus pelos seus filhos, de saber que Deus sabe o nome de cada um de nós. Deus sabe quantos fios de cabelo que cada um dos seus filhos tem na cabeça. Ele continua. Semelhante apontamento deve ser mencionado todas as vezes que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. Volta à primeira frase. Nenhuma espécie de amor humano, nenhuma espécie, pode comparar-se ao amor de Deus, da divindade. Se Deus, que é a paternidade divina, se Deus é o Criador de tudo e de todos, respeita cada um de nós, o que tem nós com isso, meus amigos? De querer desrespeitar o outro? Esse período, esse momento eleitoral que nós tivemos, deu desavença no seio familiar. Deu desavença em casa espírita, em ciclos religiosos, de pessoas que acham que o partido dele é melhor, o partido A
é melhor que o partido B. E brigaram e lutaram. E criaram inimizade por isso. E Jesus veio falar para nós que a lei é de amor, que devemos de amar uns aos outros como Ele nos ama. E para a gente amar, um dos pontos fundamentais do amor é o respeito. E quantas das vezes a gente exige que a pessoa acredite ou pense igual a gente pensa. Gosta das coisas que a gente gosta. Recentemente, uma torcida, famosa aqui de Minas, se engafinharam. Uma torcida assassinou o outro. Por eles não torcer para o mesmo time. Olha o ponto ainda que estamos dentro da ignorância. Mas aí eu volto a dizer aqui para vocês. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao amor de Deus. A terceira frase é essa. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, que está falando aqui da bondade de Deus, que é invariável para com todas as criaturas, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. Olha que interessante. Vamos colocar aqui. Se eu fizer uma enquete aqui, essa noite, nós vamos ver várias respostas. Se eu fizer uma pergunta assim, a doutrina espírita chegou na sua vida, em que idade você tinha? Uns vão falar, Marilda, eu nasci num lar espírita. Outros vão falar para mim assim, Marilda, tem 5 anos que eu me tornei espíritas. Outros vão dizer assim, ontem. Outros vão falar assim, estou chegando hoje para conhecer o espiritismo. Se eu perguntar para vocês assim, quantos livros espíritas da codificação vocês já leram? Uns vão responder assim, Marilda, eu já li os 5 e já estudei os 5. Outros vão responder assim para mim, Marilda, não li nenhum. Já li uma obra de André Luiz. Outros vão responder assim, olha, eu só li uma página, uma mensagem espírita. É isso que ele está dizendo aqui para nós, olha, a bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livre as criaturas para a aquisição do conhecimento. Deus, na sua infinita misericórdia, deixa a gente livre. Uma hora, meus amigos, uma hora, todos nós seremos expulsos do paraíso. Não vamos ficar no paraíso para sempre, não. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele falou para nós que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Que ninguém chegará ao Pai se não trilhar esse caminho. Então, não precisamos de ficarmos preocupados com nossos filhos, com o nosso marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, que uma hora a verdade vai chegar aos corações dele. E quem sabe, muitas das vezes, essa verdade, conforme eu li, e talvez vocês não guardaram, que ele vai falar cá embaixo, não vai chegar nem através do espiritismo. Não vai chegar através da religião, da doutrina espírita. Porque existem outras formas da verdade chegar, que não seja através da doutrina. A doutrina, ela nos esclarece. Ela traz lições maravilhosas. Mas somente quem é espírita que é salvo? Vocês acham isso? A salvação está dentro da doutrina espírita? Se alguém pensa assim, ainda estamos muito voltada dentro da nossa ignorância. O espiritismo é luz nas nossas vidas,
Mas dizer que a salvação está aqui dentro, estamos enganados. Então, quando fala, a vontade do Espírito é acatada pela providência e todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuro compromisso. Olha o que o Emmanuel fala, gente. Mesmo aqueles seres que aos nossos olhos comete coisas, fatos hediondos, comete crimes, para eles isso é certo. Para eles isso é a verdade. E o próprio Jesus, ele fala para nós que é necessário o quê? O escândalo. Mas ai daquele de quem o escândalo venha. Não jamais podemos esquecer que nós vivemos num mundo de prova e expiação, aonde o mal ainda sobrepõe o bem ou o bom. Aí o que acontece? Ele diz assim: a vontade do Espírito é acatada. Então as coisas acontecem pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade. Então o criminoso de hoje, amanhã, a verdade vai chegar para ele. Amanhã ele vai ver, gente, olha que bobagem que eu fiz. Olha só, eu, num ato meu de ignorância, um ato meu de desespero, sei lá, tirei a vida do meu irmão. Aí vem o Espiritismo e fala o que para ele? O que o Espiritismo fala para nós quando alguém tira a vida do outro? Você vai ter que dar a vida. Agora, como? Através da reencarnação. E como que vai ser a sua vida com a vida daquele que você assassinou dentro do seu lar? Como que vai ser? Vai depender de quê? De muita renúncia, vai depender de muito trabalho, de muito amor, para que não haja um novo crime ali dentro. Porque o Cristo trouxe para nós a lição do perdão. E perdoar, meus amigos, não é fácil. Quando nós estamos no plano espiritual, quando nós estamos no plano da verdade, todos nós nos comprometemos de fazer só o bem. Todos nós nos comprometemos de amar, ser de bons e caridosos quando estamos no plano espiritual. Aí, quando nós fazemos o mergulho na carne, nós esquecemos. E na verdade, a gente esquece do compromisso que fizemos, esquece dos atos realizados, porque se a gente lembrasse, o nosso lar seria um ringue de morte, um rio de morte. A gente esquece, mas o compromisso está ali firmado. O compromisso que nós fizemos antes de reencarnar, ele está ali. Então, quando falo que o criminoso, uma hora desperta, desperta. Por mais que a gente faça, como que a pessoa teve coragem de cometer um ato desse? Como que a pessoa teve coragem de realizar uma ação dessa? Só que Deus, na sua infinita misericórdia, nós falamos, não temos como mensurar o amor de Deus por nós. Deus permite que aquele momento ele vai ter o despertar. Da mesma forma que nós tivemos o nosso despertar. Talvez os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais, os amigos simpáticos, há milênios lutam conosco para a gente chegar a esse conhecimento que estamos chegando essa noite. Há quanto tempo que eles estão nos orientando, nos
intuindo para que a gente possa buscar conhecimentos para nos libertar da ignorância. Olha a paciência que eles têm conosco. E a nossa paciência com as dificuldades do outro é zero. Por que nós falamos que a dificuldade que a nossa paciência com as dificuldades do outro é zero? Pela condição ainda que nós vivemos e a situação que ainda está o nosso mundo. Porque se nós tivéssemos mais compaixão uns para com os outros, as coisas não estariam como estão. É por isso que ele fala que até mesmo o criminoso, a pessoa que cometeu atos violentos, Deus deixa. Ele deixa. Uma hora vai acordar. Mas quando, Marilda? É conhecereis, está no futuro. Jesus está dizendo que futuramente. E essa ponta da verdade que está chegando aqui para nós, também está no futuro. De repente, vai chegar algo mais aí para nós. Vai depender da questão da consciência e também da condição de cada um de receber. O que eu falei no início? Que a verdade é uma luz. E se ela chegar muito forte, ela pode nos cegar. E cegando, como que a gente vai enxergar? Então, ela tem que ser dosada. Então, se você chegar hoje, tem até uns dizeres, se eu não me engano, é de Mahatma Gandhi. Dizem, gente, que uma mãe, lá na Índia, enfrentou uma fila quilométrica para conversar com Gandhi. E o que ela queria do Gandhi? Que o Gandhi pudesse orientar o filho dela, que o filho dela comia muito açúcar. Aí ela queria que o Gandhi desse um conselho, né, falasse alguma coisa para o filho dela, para ele não comer açúcar. Desse uma receita pronta. Aí a hora que ela chegou, né, ficou mais de 2 horas na fila, chegou perto do Mahatma e falou para ele, né, isso, meu filho come muito açúcar, o que o senhor me orienta? Aí ele virou para ela e falou assim, me dá uma semana e traz ele aqui de novo? Aí ela foi embora cheia de esperança, o filho comendo açúcar, comeu açúcar a semana toda. Daí uma semana ela voltou lá de novo, a fila quilométrica, ficou horas na fila, chegou perto do mestre. Falou, o senhor lembra de mim? Eu trouxe meu filho aqui semana passada, que o meu filho come muito açúcar. Eu queria que o senhor orientasse ele. Aí disse que o Gandhi pegou na mão da criança e falou assim, meu filho, não come açúcar, não? Aí a mãe falou assim, não acredito. Eu fiquei tantas horas na fila para eu chegar aqui e ouvir isso. Isso aí, meu filho escuta toda hora. Toda hora que eu vejo ele comendo açúcar, eu falo para ele não comer açúcar. Aí sabe o que o Gandhi respondeu para ela? Ô, minha irmã, eu adoro açúcar. Eu te pedi uma semana para eu parar de comer açúcar, para eu falar com ele. Então, que moral, amigo, que a gente tem, às vezes, de repreender o outro. Se você não tem, trabalha a sua. Busca as verdades para te libertar da sua ignorância, para você chegar perto do outro e falar. Para você chegar perto do outro e falar assim, meu irmão, esse não é o caminho. E eu posso te falar porque eu trilhei esse caminho. E esse caminho não foi bom para mim. Se ele te ouvir, ganhou um amigo. Se ele não te ouvir, o que está falando aqui? Deus respeita. Da mesma forma que Deus respeita cada um de nós, na sua evolução. Isso que ele está dizendo aqui para nós dessa verdade, quem sabe?
Na medida que nós formos estudando, na medida que nós formos melhorando, na medida que a gente for buscando, vai chegar mais coisas para nós. Lá na casa de Eurípides, nós estudamos as obras de André Luiz, toda sexta-feira. Aí um dia eu fiz um comentário assim, imagina, e gente, a gente tem uma mitidez que a gente estuda lá com a neta do Sr. Honório Abreu, a Edriene, eu não sei se vocês conhecem, a gente estuda com ela tem muito conhecimento. Aí o que eu falei? Imagine se Deus assim permitir, quando a gente desencarnar, falei lá no grupo, e Deus permitir que a gente continue estudando as obras de André Luiz no plano espiritual. Imagina a gente com a nossa consciência mais plena, mais aberta, sem preocupar com dívida, sem preocupar com aluguel, conta de luz, conta de água, ter que trabalhar no dia seguinte. Você buscar estudar essas obras no plano espiritual. Olha como que as verdades, como que esse conhecimento vai ampliar na sua mente. Vamos lá, voltar aqui no texto. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja, sobre a égide da justiça perfeita, que reina em todos os distritos do universo, determinando que seja concedida a cada um por suas obras. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Que todos nós se converte na vida, naquilo que a gente acha que é certo. Se eu acho que é certo eu ingerir álcool, não condeno quem bebe, viu, meus amigos? Cada um na sua. Quem bebe, quem fuma, quem usa droga, cada um na sua. Se eu acho que isso é bom para mim, se eu acho que isso é certo, né, eu intoxicar meu corpo, se eu acho que isso é bacana. Só que ele está dizendo assim, olha, sobre a égide de Deus. Deus tudo vê. Não tem um só ponto, uma só vírgula do ato da minha vida que não é observado aos olhos de Deus. Deus ocupa com cada um dos seus filhos. E é por isso que ele fala assim, ó, e depois é cada um segundo as suas obras. Imagine se falasse assim, ó, é cada um segundo a obra do outro. Não. Aquilo que você semeou é seu. É seu. Ninguém vai colher para você. Uma vez, a gente tem um trabalho num presídio em Santa Luzia. Eu tenho uns 10 anos, né, amor? Tem 12 anos que a gente presta serviço num presídio lá em Santa Luzia. Um presídio diferenciado. Nós estamos lá porque a gente acredita na ressocialização de um criminoso. E um dia, um recuperando falou assim, que a única coisa, eu até ri, ele falou assim, Dona Marilda, a única coisa que a gente planta e não colhe o mesmo que planta, só tem uma coisa. Aí eu falei assim, não, discordo de você. Eu falei para ele, discordo. Tudo que você planta, você colhe. Não tem como, eu brinquei, não tem como você plantar chuchu e querer colher alface. Você plantou chuchu, você vai colher chuchu. Brinquei assim. Ele falou assim, não, Dona Marilda, se você plantar droga, você colhe cana. Eu falei assim, é mesmo? Eu falei assim, verdade, verdade. O único diferencial. Aqui o Jesus está dizendo, o Emmanuel está dizendo assim, nessa frase de Jesus. Qualquer coisa que você fizer, está sobre a égide do Pai. Está sobre o olhar amoroso de Deus.
que vai te recompensar segundo as suas obras. Aí entra consolo ou não na doutrina dos espíritos. Porque se uma pessoa fumou uma vida, fumei 50 anos. Se ela não adquirir que nem seja um efizema pulmonar nessa vida, Nanuta está fadada a nascer com bronquite, a nascer com problema asmático. Ah, tadinho do neném, né? Olha, tá usando já desde novinho, já está usando bombinha. Mas será por quê? A cada um segundo as suas obras. Ah, mas fulano, ele foi mal nessa vida, judiou, separou da família, fez isso, fez aquilo. Existe só uma vida, meus amigos. Somos reencarnacionistas. Retornaremos aqui quantas vezes for necessário para as corrigendas, mas a cada um segundo as suas obras. Não tem como eu colher aquilo que o outro fez. Aí cai por terra a fala de Moisés. Na verdade, foi antes de Moisés, que você pagará até a 5ª geração. Quando a gente olha isso, que na minha família pagará até a 5ª geração, é tão assim, a gente estudando a doutrina espírita, é tão ilógico. Eu cometo um erro, minha filha paga, meu neto paga, meu bisneto paga, meu tataraneto paga, um erro que eu cometi, a 5ª geração minha vai pagar um erro que eu cometi. Não. Aí vem o Espiritismo e jorra a luz. Você vai pagando, você mesmo, como seu neto, como você retorna como sua bisneta, sua tataraneta, até você quitar a lei, quitar com a justiça aquilo que você semeou. Então, é por isso que ele está dizendo. A verdade chega para nós. E você só vai quitar com a lei a hora que você der conta, se tiver saldo. Quando a diferença do amor de Deus por nós, que mesmo se a pessoa nos deve e você sabe que ela não tem condições de te pagar, você vai atrás dela. Fulano, como é que é? Vai me pagar ou não vai? Você sabe que ela não vai ter condições de pagar. Deus não. Deus não. Ele permite que a gente tenha saldo. É por isso, meus amigos, que todos nós temos condições de sairmos do plano físico com êxito. Porque ninguém reencarnou fadado a falir. Ninguém. Nós chegamos aqui e desviamos do caminho. Mas falar que a gente foi fadado a falir, não. O caminho foi dado a nós e as oportunidades para a gente ter êxito ao sair daqui. E ele continua para nós. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Aí ele vem fazendo trocadilho para nós. Discórdia e tranquilidade. Ação e preguiça. Erro e corrigenda. Débito e resgate são frutos de nossa escolha. O que está dizendo? Você é livre, você tem total liberdade de escolher o que você quiser. Vamos colocar nessa encarnação atual. Hoje, nós estamos colhendo o nosso ontem. Mas o amanhã, ele é futuro. Podemos plantar hoje. Eu amo a frase do Chico Xavier. Embora
eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Eu posso agora fazer um novo fim. Embora hoje as colheitas estão amargas das escolhas do meu ontem, mas o amanhã está aí, meus amigos. Podemos agora começar a plantar. Tem como eu começar, eu querer, e todos nós almejamos um futuro promissor. Todos nós. Mas depende de quem? Da gente mesmo. É por isso que conhecer Jesus, trilhar os caminhos de Jesus, não é fácil. Mas ele fala que a gente encontra a luz, que a gente se liberta. Vamos lá. Respeitemos-nos assim uns aos outros. Não intente constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Olha o que ele está dizendo. Muitas das vezes, a gente está dentro de uma casa espírita, num templo religioso, ouvindo a pregação, ouvindo uma palestra, e a gente pensa assim, olha, por que não é fulano que está aqui? Como que seria bom se fulano pudesse ouvir isso que eu estou ouvindo essa noite? Vocês acham que Deus erra, gente? Se fosse para fulano, se fosse para minha filha estar aqui agora, para me ouvir, você acha que Deus erraria? Ela estaria agora lá em São Paulo, e eu aqui falando, Deus erra? Não. Aí ele está dizendo assim, para a gente parar de querer que o outro age da maneira que a gente acha que ele deve de agir. Que as pessoas pensem da maneira que a gente pensa. Como eu vou falar na condição de mãe. Como que a gente gostaria que os filhos engajassem mesmo da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita, ela é boa para mim. Para mim, ela traz essa consolação através do esclarecimento. Mas para elas, talvez não. Aí eu vou me desesperar porque elas não estão aqui. Eu vou me desesperar porque minha esposa não está aqui. Eu vou me desesperar porque meu marido não está aqui. Não. Aí ele está dizendo assim, olha. Não intente constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Se para nós a verdade chegou através da doutrina dos Espíritos, através de uma obra que você leu, louvado seja Deus. Porque até então você era ignorante. Aí a verdade chegou. A verdade chegou, você corre um grande risco. Você tem uma grande chance de não errar tanto. Não falando errar mais, não. Porque quem dera, se a gente conhecesse o Espiritismo, conhecesse a doutrina dos Espíritos e falássemos assim, agora eu não erro mais. Não errei mais. Eu não minto mais. Hoje vocês mentiram para alguém, gente? Não vou condenar vocês, não, que eu menti. Eu contei uma mentirinha hoje. Então, quem dera se a gente pudesse sair dessa ignorância e só ter esse caminho da verdade. E ele continua aqui para nós. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Aquilo que eu falei. Quanto mais nós buscarmos, mais a nossa consciência vai despertar. E quanto mais a nossa consciência desperta, mais responsável nós somos.
todas as verdades que chegam aos nossos corações, que chegam à nossa mente, nós nos tornemos mais responsáveis. E se tornemos mais responsáveis, todas as nossas ações geram essa responsabilidade. Aí, para ele encerrar, ele fala assim na lição. Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não extraiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para acesso à verdade, cada um tem o seu dia e o seu momento. Olha que lindeza, gente. Então, para que ou por que nós queremos preocupar com os outros? Eu não estou dizendo com relação a filhos que nós temos o dever moral de educar, de direcionar. Mas se chegar um momento, o seu filho falar para você assim, eu não quero, opa, deixa ir. Você tenha consciência que você direcionou, uma hora ele acorda. O bom seria que não esperasse a dor para despertar. Mas se ele quer escolher esse caminho, para completar esse texto do Emmanuel, nós fomos lá no livro Jesus no Lar, na lição 25, titulada A Verdade. O livro Jesus no Lar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, é um livro até gostoso para estudar no culto cristão no lar, viu? Jesus no Lar, do Ney Lúcio. Essa lição, A Verdade, são histórias, né? Eu falo são historietas, tipo umas parábolas, que Jesus contava na casa de Pedro, ele reunia, né, os apóstolos ali e contava essa história. Pedro fez a mesma pergunta para Jesus, igual Pilatos fez. Mestre, o que é a verdade? Aí Jesus conta essa parábola, essa história de um homem que vivia na caverna. Vocês conhecem essa história? Um homem que vivia na caverna. E esse homem vivia reclamando, blasfemava, xingava, o tempo todo. Até que um dia esse homem fez uma prece, cansado ali, agoniado naquela caverna escura, ele fez uma prece. E o anjo da bondade ouviu, mandou um outro anjo que pudesse consolá-lo. Mandou a fé. A fé chegou, calentou o homem, conversou com o homem, mostrou para ele o caminho. Aí, por algum tempo, o homem ficou calmo, fortalecido na fé, mas aí começou de novo a lamentar, a murmurar, a xingar, a blasfemar. Aí o anjo volta novamente e traz um outro anjo para o esclarecer. Esse anjo é a esperança. A esperança conversou com ele, acalmou o coração dele, ele se sentiu alentado, ele se sentiu confiante, mas esse alento e essa confiança durou pouco também. Esse homem voltou de novo a reclamar, a xingar, blasfemar. Será que a palavra até fugiu? Blasfemar, obrigada. E o anjo torna a voltar na caverna e traz um novo alento para esse homem. Traz a caridade. A caridade explica para ele qual o caminho que trilha. Ele se sente amparado, consolado, tipo refeito por uns momentos novamente, e torna de novo
a gritar, a xingar, a brigar, reclamar, até que o anjo volta e traz para ele a verdade. Quando trouxe a verdade, em dose bem pequena, que ele estava na caverna, no escuro, senão poderia cegar, ele reclamava muito do mau cheiro, dos bichos, das coisas horrorosas que tinha dentro da caverna. Aí, quando a verdade chegou, só deu uma pequena iluminada dentro da caverna. Esse homem percebeu que o mau cheiro, que os bichos vinha dele mesmo. E desde esse homem agarrar a verdade e caminhar com ela, ele adentrou mais ainda a caverna. E por lá ficou em tempo indeterminado, que o Cristo não fala para nós. Moral da história. A verdade, meus amigos, ela pode chegar, conforme ele disse aqui para nós, a qualquer momento, em qualquer lugar. Basta a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas não basta somente a verdade chegar. A verdade é uma luz. Jesus, ele fala que ele é a própria luz. E essa luz, ela veio para te iluminar o seu caminho. Se você tem a liberdade de pegar ou não. A proposta do evangelho, que não adianta eu ter uma verdade para mim e usar essa verdade para magoar, ofender, humilhar os outros. Porque o outro não sabe o que eu sei. A verdade, ela vem para me libertar da minha ignorância e me mostrar qual o caminho que eu devo seguir. Só que, devido a essa liberdade, o livre-arbítrio que cada um tem, eu posso ter o conhecimento e posso permanecer dentro da minha caverna. Eu posso achar que tudo que eu ouvi, nada serve para mim. Eu posso achar que tudo que eu ouvi essa noite serve para o outro. Deus respeita. Deus respeita a vontade de cada um. Só que ele diz assim, olha, que depois a gente não reclame dos nossos maus plantios. Porque a lei é a lei do amor, não existe outra. Nós podemos resumir esse texto do Emmanuel assim, olha, respeite para você aprender a amar. Respeite o outro para que você possa amar o outro. Porque enquanto nós faltarmos com desrespeito às ideias, à consciência do outro, estaremos muito longe de amar. Algum dia, vocês bateram a mão na mesa para falar que está errado, gente? Vocês bateram a mão assim, ó, numa discussão e disse assim, eu estou errado. Fulano, eu estou errado. A gente só fala o quê? Bate a mão na mesa para falar o quê? Tá certo. E será que sempre estamos certos? Será, meus amigos, que sempre estamos certos? Olha a ignorância nossa, nas nossas falas, nos nossos pensar. E Jesus vem falar para a gente essa noite, conheça a verdade. Ah, Marilda, onde está a verdade? Para mim, está no conhecimento que o Espiritismo me oferece. Mas quantos têm a verdade em outras religiões e se libertam? Outro dia, gente, vou segurar aqui o relógio. É aquilo mesmo? Outro dia chegou um moço para mim e falou comigo assim, Marilda, eu estou bebendo muito. Estou querendo ir lá na casa espírita, onde você vai, para os espíritos dar um jeito para eu parar de beber.
Sabe o que eu falei para ele? Vai não. Procura uma igreja evangélica. Chega lá, conversa com o pastor. Fala para ele da dor que você está sentindo com relação ao álcool. Porque o álcool, meus amigos, antes de matar, ele humilha. Chega lá, abre seu coração com o pastor. Com certeza, ele vai ter a ferramenta para te ajudar. Aí depois, quem sabe, você nos procura e a gente conversa. Não sei se ele procurou, mas eu sei que já não tem visto ele tão bêbado mais. Lá ele está buscando a verdade. Está ajudando ele. Então, a gente não achar que a gente está aqui com a salvação. A salvação está no bem que você realiza. A doutrina dos Espíritos desenrola uma bandeira para nós dizendo assim, olha, fora do amor, que é a caridade em movimento, não há salvação. Essa é uma das verdades que o Espiritismo vem nos oferecer. Paz e alegria, viu, meus amigos? No coração de todos. Que Jesus nos abençoe e até a próxima. Marilda, nós que agradecemos, viu, imensamente. Jesus te abençoe. Eu ia falar que a gente espera contar em outras oportunidades, mas já vi que seu nome está aqui na escala para daqui a algumas semanas, né? Graças a Deus. Jesus abençoe, viu? Vamos fazer a prece, gente, para despedir dos nossos irmãos do YouTube e depois eu dou os recados, viu? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos a oportunidade bendita que nós tivemos aqui nessa noite, deste banquete espiritual, do tratamento espiritual, do acolhimento, dos ensinamentos, e pedimos, Senhor, que tenhamos todos nós, com as nossas famílias, com os nossos amigos, uma semana de paz, de luz, de bênçãos e de muita esperança. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja.